Prisão essa confirmada pelo TRF4, que é a segunda instância da Justiça Federal, né, da 4ª Região, onde se encontra se desenvolvendo a Operação Lava Jato. E está preso. E logo após a negativa do habeas corpus, sim, né, como a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva impetrou tanto no STJ, também não obteve êxito, e depois do julgamento também pela Suprema Corte, onde não admitiu rever o precedente da prisão em segundo grau, depois do julgamento em segundo grau, por meio de habeas corpus. Pode ser que mude futuramente, né, mas é isso que nós temos hoje no cenário jurídico brasileiro. Porque ele também foi condenado por corrupção passiva, não é? E lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro. Isso. E essa questão da corrupção passiva, ela precisa ser bem entendida, né? Não só pelos políticos, mas pelo povo em geral. E porque se essa situação começa a descer, né? Porque também, digamos, corrupção existe em todos os níveis, né? Digamos, da nossa administração política, e não só no Brasil, né? Não só no Brasil, é que aqui tomou um rumo muito efetivo, né? Então, uma coisa muito grande, né? Então, isso precisa de um controle, né? Porque, claro, em todos os países, até nos mais adiantados eu digo nessa questão política, social, existe a corrupção, só que é num nível pequeno, né? Uma coisa pequena, e quando a pessoa é apanhada, ela já é presa e acaba logo com essa situação. Mas aqui começou a se tornar digamos, um dado cultural. Todo mundo pode ser corrupto e que não vai dar em nada, né? E então chegou numa situação limite, com certeza. E de qualquer forma, essa corrupção passiva, eu acredito que seja interessante que também o povo, em geral, saiba que a corrupção passiva é crime. Sim. Então, quando um candidato a vereador oferece uma determinada quantia em dinheiro para obter o voto da pessoa, esse candidato é um corrupto ativo, e aquela pessoa que vai votar e concorda em receber esse dinheiro para votar nessa pessoa, esse é um corrupto passivo. Também digamos, essa pessoa está sujeita a uma penalidade, não é isso? Todas as sanções previstas no ordenamento jurídico brasileiro, todos são iguais perante a lei, né? Então, o sistema judiciário, penal ou qualquer outro que valha para um, tem que valer para o outro também, independente de classe social, cargo, enfim, que exerça. Então, toda essa atitude aí da polícia, do judiciário, enfim, está muito centrado no poder federal, né? Será que vai ter um eco nos municípios? Será que as pessoas nos municípios, nas suas cidades, tal, vão começar a ficar temerosas? Vai mudar alguma atitude? Porque a corrupção não começou lá em cima, né? Começou lá na sementinha do município, como o Luiz mesmo falou, na venda do voto, ou até mesmo naquele que dá um jeitinho para conseguir um lugar melhor na fila, coisa assim. Quer dizer, começa daquela sementinha menor. Como que tudo isso que está acontecendo pode se tornar uma coisa educativa para a população em geral e atingindo os núcleos menores, as prefeituras, os municípios, enfim. É possível isso? Qual é a sua visão do que está acontecendo, refletindo num lugar menor? Então, na verdade, essa operação ganha contornos nacionais, mas tudo que chega ao judiciário ou aos procuradores, dentro das suas competências,
em termos de indícios e materialidade de crimes, deve ser investigado e tomado as providências cabíveis, né? Penso que seja um grande marco aí que esteja passando a sociedade brasileira, e que essas questões, até como forma educativa, pedagógica, seja para o cidadão, seja para os políticos, para as autoridades em si, se reflita em todos os níveis da administração pública, desde os municípios, estados e União Federal também. Lembrando que os municípios também podem e devem ter, e têm, né, suas empresas públicas, além da própria administração pública direta, que nós chamamos, tem sua administração pública indireta, suas autarquias, e aos mesmos moldes, lógico que com um grau de complexidade menor, da União Federal, que nós falávamos há pouco, citávamos como exemplo a questão da empresa Petrobras, né? Mas aí o senhor tocou num ponto muito interessante, porque a justiça, pelo que eu entendo, ela só vai agir desde que provocada. Uma situação, digamos, nacional, é uma coisa, mesmo com seus perigos e tudo mais, é algo muito grande. Então, às vezes, isso é possível provocar a justiça. Mas, digamos, no município, o munícipe corre muito perigo. Se ele provocar a justiça, então falar, olha, tal pessoa é corrupta, entende? Eu tenho provas disso, né? Então ela vai lá e provoca a justiça. Só que ela está correndo um risco de vida muito grande. O senhor não acha que a justiça, né, com todos os seus agentes, ela não deveria, ela mesma, partir para essa busca? Porque sem ficar aguardando que o cidadão a provoque para que ela possa agir, porque isso é muito perigoso. Mesmo nesse caso do ex-presidente Lula, da Lava Jato, né? A pessoa que iniciou esse processo, ela foi praticamente condenada, foi mandada embora do serviço, né? Foi humilhada, e só não mataram essa pessoa, eu não sei porquê, mas ela foi provocar a justiça e quase que ela está numa situação difícil, né? Agora, o senhor imagina no município onde, digamos, as pessoas são muito mais próximas, né? Quem tem essa coragem, né, digamos, essa disponibilidade de falar, não, eu vou colocar minha vida em risco, mas eu vou denunciar? Não seria, digamos, mais interessante que, independente dessa provocação, mas diante de indícios, a própria justiça procurasse saber o que está acontecendo sem que houvesse essa provocação? Luiz, o maior fiscal da administração pública é o cidadão, um dos maiores, né? Passando essa questão, se o cidadão não quiser, achar que não deve, ele tem instrumentos para isso, inclusive a ação popular, eu venho dizendo, está prevista no artigo 5º, o cidadão pode ingressar com a ação popular, tendo indícios de desvios, etc., de agentes públicos, e se mesmo que ele desista, o Ministério Público pode seguir com essa ação popular, tudo. Mas deve haver muita transparência nas administrações públicas, coisas também que nós já debatemos um pouco e em outras ocasiões e vimos algumas mazelas ainda dessa falta, ou possível falta de transparência em todas as administrações públicas, sejam elas municipais, estaduais e federais. Fora isso, as câmaras municipais de vereadores, dentro do contexto constitucional, que é isso que deve se levar em consideração, elas existem para fiscalizar o executivo,
fazer boas leis e fiscalizar o Executivo Municipal, assim como a Assembleia Legislativa dos Estados-membros também, e o Congresso Nacional, né, fazendo a gradação, também fazer boas leis e fiscalizar o Executivo. Além disso, nós temos as prestações de contas que são feitas pelas administrações municipais aos tribunais de contas estaduais, né? Atualmente só, se não me falha a memória, o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro que tem os seus tribunais de contas municipais. Os outros 5.570 municípios brasileiros não têm. E aí essa prestação de contas vai para os seus tribunais de contas eleitorais. Então tem essa parte técnica também que os tribunais devem fiscalizar, e todas essas contas também devem passar pelo crivo do Ministério Público, não só as contas, como os atos de gestão, as decisões de gestão, devem passar pelo crivo do Ministério Público ou da Procuradoria de Justiça, dependendo do nível, para que eles também, na sua função custos legis, ou seja, fiscal da lei, ou fiscais das leis, observando alguma irregularidade ou havendo indícios de autoria e materialidade, também iniciem as investigações pertinentes que desembocarão aí, comprovando essa questão da autoria e materialidade, darão ensejo ao processo penal e todas as consequências advindas, uma vez provada a culpabilidade do agente, do administrador e etc. Então veja, nós temos vários instrumentos, seja ainda que não parta do cidadão em si, mas do próprio Estado, né? Talvez um pouco mais de controle sobre isso, um pouco mais a transparência que acaba vindo de alguns anos para cá, vem se abrindo e ficando um pouco mais transparente as contas públicas, os atos de gestão, etc. Não chegamos ainda talvez no ideal, mas são essas situações que darão também supedâneo, base, sustentáculo, suporte para quem quer que seja, ou cidadão, ou as autoridades imbuídas para tanto, façam as investigações pertinentes ou não. Tá certo. Bom, com certeza temos que ainda avançar bastante nessa área, né? Mas, por enquanto, vamos fazer um pequeno intervalo. Em seguida, continuaremos nossa entrevista com o Dr. Carlos. Continuamos nosso programa, nossa cidade, com o Dr. Carlos Eduardo Marques, que é um especialista em Constituição e também um especialista na política das cidades, né? Então, ele inclusive escreveu um livro muito importante, não é? O senhor gostaria de falar um pouquinho sobre o livro? O seu livro que trata exatamente dessa questão das cidades, não é? Exatamente, Luiz. Meu primeiro livro foi fruto do meu trabalho de especialização em Direito Constitucional e se chama O Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil, onde a temática dele, o pensamento desenvolvido é que, se começarmos pela menor célula administrativa da Federação Brasileira, que são os municípios, 5.570 municípios atualmente no Brasil, com competência constitucional para resolverem seus problemas de interesse local, isso é competência constitucional. Se cada município resolver os seus problemas de interesse local, automaticamente os problemas dos estados membros se resolvem, independente
da sua localização e região que se encontram, e sobrecarregando cada vez menos tanto o Estado membro como a União Federal. Resumidamente, essa é a ideia, vindo sempre do início, da onde a vida realmente acontece, que são nos municípios brasileiros. Isso mesmo. E se a gente avançar mais um pouco, isso tudo começa até na própria família, não é? Exato. Porque se os pais deram os exemplos para os filhos, com certeza ali já começa, digamos, uma nova situação para o país, né? Então a gente sabe que essa menor célula, a família, né? Talvez a gente possa avançar até um pouco mais. Acho que a menor célula é a própria pessoa, né? Seu pensamento, né? Suas ideias, suas convicções, né? Seu comportamento. É assim que tem que ser. Então, da menor célula para a maior. Se começar nessa menor, com certeza tudo se resolverá. Hoje, com o Dr. Carlos, está tratando dessa situação do Brasil, né? Digamos, de certa forma, uma boa situação, porque algo está acontecendo e com certeza será para melhorar o país. E a gente ouve falar muito que as pessoas, então, efetivamente são condenadas ou são, digamos, ressarcidas, né, de seus direitos, né, que foram, digamos, violados. E a gente sempre ouve que isso acontece sempre após o acórdão. E eu gostaria de perguntar ao doutor o que é exatamente esse tal acórdão, o que é isso, né? Como que as pessoas podem consultar, digamos, os poderes. A pessoa que tem uma causa na justiça, então ela também necessita desse acórdão, né? E o que é exatamente um acórdão? Luiz, o processo ele começa na área criminal com a denúncia, há um inquérito, que é uma fase preliminar de investigações conduzida por um delegado de polícia e uma equipe, tudo. É remetida para o Ministério Público ou para o procurador, que é também um membro do Ministério Público. Esse procurador, havendo os indícios de autoria e materialidade, como já falei no outro bloco, ele oferece uma denúncia crime, que é o início. Com o recebimento da denúncia por um juiz, por um magistrado, inicia-se um processo penal, né? E aí vem um dos princípios do devido processo legal. O devido processo legal é que o processo transcorra sem maiores, sem nenhuma ilegalidade, nulidade, onde o acusado possa se defender. Vem o princípio do contraditório, da ampla defesa, né? Contradizer o que está sendo colocado contra si, defender-se amplamente, né? E feito tudo isso, ele também por advogado, acompanhado por advogado, etc., que é o profissional técnico habilitado para fazer as defesas, ingressar no judiciário, há uma sentença condenatória ou absolutória. E dessa sentença cabe o recurso para a segunda instância, para um órgão colegiado. Segunda instância já não é mais um juiz monocrático ou um só membro do judiciário que julga, a fim de garantir o princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, dessa sentença ser revista se em tese está certa ou errada, né? Se o juiz de primeira instância acertou ou se equivocou ao absolver ou condenar aquele processado, acusado, e se ele dosou bem a pena, aplicou bem a pena, né? E sendo julgado por esse órgão colegiado, às vezes são câmaras que nós chamamos, né?
câmaras, turmas, depende do órgão que nós estamos falando, compostas por 3 ministros, às vezes 5. O resultado final se concretiza por meio de um acordo, que é a decisão desse órgão colegiado, materializada no processo. Um relato, né? Na verdade, é uma sentença. Sentença. Né? E pelo fato de ser proferida por um órgão colegiado, uma segunda, terceira instância, tem esse nome técnico de acórdão, mas é uma decisão judicial de um órgão colegiado.